Oi gente, eu sou a Gabi e nesse meu primeiro vídeo eu vou trazer para vocês um assunto muito legal para as mamães e para as gravidinhas que estão passando isso pela primeira vez, que é sobre os sintomas do meu primeiro trimestre. Para quem não sabe, estou grávida, não sei se dá pra ver aí, e é minha segunda gravidez, acho que deu pra perceber que tem uns brinquedos aqui atrás, né? Então já é uma casa que já tem criança, acho que a gente vai ter muito assunto pra falar. E eu estou recomeçando esse canal. Por que recomeçando, Gabi? Eu olho aqui no seu canal, não tem nenhum outro vídeo. Eu falo, pois é, gente. Eu acho que eu já comecei esse canal aqui umas 2, 3 vezes. É algo que eu adoro, sabe? Compartilhar as ideias, conversar aqui nas redes sociais. Na rede social e também aqui no YouTube é algo que eu adoro ficar acompanhando as blogueiras, vídeo interessante mesmo, podcasts e tal. E aí eu decidi que eu também, decidi na verdade não, eu já tinha essa vontade há muito tempo atrás, sobre outros assuntos eu na época, né, cada fase é uma fase, então eu tinha vontade de criar esse canal quando eu estava fazendo cursinho para vestibular, depois passei pela faculdade, tentei colocar alguns vídeos aqui relacionados à minha faculdade, e aí eu entrei num mood assim da vida de que eu não queria mais fazer nada disso, porque, enfim, muitas coisas aconteceram, e aí eu resolvi excluir todos os vídeos que eu já tinha aqui. E aí eu falei assim, cara, tô passando por isso pela segunda vez, que eu vejo tanta gente compartilhando e também tanta gente passando por isso pela primeira vez, não que, né, às vezes uma gravidez nunca é igual a outra, uma mulher nunca é igual a outra, mas talvez compartilhar isso pode ajudar algumas pessoas, e aí eu decidi que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como tá sendo essa fase da minha vida, grávida do segundo bebê. Como eu falei, eu vou falar sobre os sintomas que eu tive no meu primeiro trimestre. Gente, já tô ofegante. E já tô quase no final do segundo, então não é tudo que eu lembro. Eu anotei, fiz uma colinha aqui, que eu provavelmente vou olhar bastante pra me lembrar. E como eu falei, já é a segunda vez que eu estou passando por essa fase de gravidez, eu vou tentar comparar com vocês um pouquinho do que eu sentia, do que eu lembro, relacionado a essa minha gravidez de antes, da primeira gravidez, com essa de agora. Porque assim, gente, todo mundo fala, né? Mas gravidez de menina é parecida, gravidez de menina é parecida. Mas é o que eu falei, gente, cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. E apesar dos dois serem meninos, os dois foram muito diferentes em relação aos sintomas. Bom, parecidos, mas diferentes, não digo da intensidade dos sintomas. E sim, são 2 meninos que eu tenho, pra quem não me conhece. Não me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo também o meu Insta. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vinda. Eu vou adorar compartilhar as coisas com vocês. E também lá no Instagram, são 2 meninos. Eu tenho o Pedro Henrique, que vai completar dia 12 de outubro agora 4 anos. E esse aqui é o Luiz Henrique. E eu já estou quase entrando no 7º mês. Mas é isso, gente. Antes da gente começar tudo isso, como é o meu primeiro vídeo, e assim todos eu vou pedir isso, curte, compartilha e se inscreve no canal pra gente trocar bastante informação, tá bom? Vamos lá. Vou contar pra vocês aqui como começou, antes dos sintomas, né? Como que foi que eu descobri a gravidez. Minha menstruação sempre foi muito regulada. Sempre mesmo, tipo, mesmo antes da primeira gestação. E aí, sempre vinha certinho, gente, nunca atrasava, nunca mesmo. Era pra vir, sei lá, dia 20 tava lá, bonita, batendo na porta. E aí, a do Pedro, que é o meu primeiro filho, eu desconfiei porque a menstruação atrasou. E ela nunca atrasava. Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus! E agora? Tá na faculdade, isso não pode estar acontecendo comigo agora. Gente, foi um misto, assim, de emoção. Eu descobri a gravidez em março. Final de janeiro eu já estava matriculada no cursinho, porque já tinha saído o resultado de bastante provas, enfim, assunto pra outro vídeo, talvez. E eu já tinha, então eu falei assim, cara, eu vou me matricular porque a gente sabe, né? A nota não deu, vou me matricular no cursinho de novo. E aí, nesse mesmo ano, eu também já estava trabalhando, tinha conseguido um emprego em dezembro, no período de férias, eu tinha conseguido um emprego. Então, era um ano que eu já tinha parado de só estudar, era um ano que eu ia estudar e trabalhar. Então, assim, pra mim tava mega corrido. Quando foi em março, eu descobri a gravidez, porque atrasou em fevereiro. Eu achei que ia descer, só que assim, eu sempre faço check-up todo ano, né, no ginecológico. E aí o médico me pediu milhares de exame,
em fevereiro. Eu fiz todos aqueles exames e eu falei assim, cara, eu vou tirar isso da minha cabeça, eu vou tirar, deixa o médico pedir esses exames, quem sabe, se for, eu vou descobrir nesses exames. E aí ficou. Março, a menstruação também não desceu. Acho que comecei a ficar pilhada já. Fiz um transvaginal e apareceu lá. Conclusão do exame, que eu sempre fui muito enxerida. Sempre olho o exame antes do médico, abro lá o envelope e leio. Conclusão do exame, saco gestacional estimado em 5 semanas e 5 dias. Gente, quase que eu morri. Eu falei, que isso? O que é saco gestacional? Meu Deus, será que isso é uma gravidez mesmo? Fiquei doida, assim, maluca, desesperada. E aí vocês falam, gente, eu não ia aguentar de ansiedade. Gente, eu não sei como que eu aguentei também, porque eu falei, foi fevereiro. Aí eu fiquei o mês inteiro, assim, despreocupadíssima, tipo, tentando não pensar, não ficar com aquilo bitolado na minha cabeça. Março também não desceu, e aí foi quando veio o resultado do exame. E aí foi isso, gente. Foi assim que eu descobri a gravidez do Pedro, no SUS. Depois disso eu matriculei na faculdade, saí do cursinho, enfim, como eu falei para outro vídeo. E dessa segunda gravidez também, a menstruação já, depois que eu tive o Pedro, a gente ficou um período lá sem menstruar e tudo, mas quando voltou bem regulada. Então, sempre era certinho. E só que dessa vez, minha menstruação atrasou em maio desse ano, né? E aí eu falei assim, cara, eu não vou gastar dinheiro com teste de farmácia. Porque se der negativo, eu vou ficar pé da vida por ter gastado dinheiro à toa. E aí eu falei assim, eu vou esperar uma semana. Se não descer em uma semana, eu vou comprar um teste. Aí beleza. Deu 4 dias, eu consegui um teste. Eu fui no posto de saúde, que eu precisava de buscar uns remédios, e aí eu vi que lá tinha de graça. E aí eu falei assim, eu vou fazer, por desencargo de consciência, 4 dias atrasada, vou fazer. Aí eu fiz e deu positivo. Vou colocar o teste aqui pra vocês. Fiz aquele de fitinha bem pequenininho mesmo, saí do posto em choque. E aí eu falei assim, não vou nem gastar dinheiro comprando outro, porque eu tenho certeza que isso aqui é positivo, entendeu? Porque é o que eu falei, nunca atrasa, gente, não é possível. Não é possível. E se eu não me engano, acho que eu já tava de 6 semanas, 6 ou 7 semanas nisso. Quando eu fiz as contas, né, eu falei assim, pela data da última menstruação, então já tem, se for mesmo, é isso. Daí eu peguei, entrei na chamada de vídeo do convênio, né, aquelas telemedicina de pronto-socorro e tal. E aí eu relatei pra médica e ela pegou e me deu um pedido pra gente fazer aquele exame de sangue, né, o beta-HCG. No dia seguinte eu já tava no laboratório fazendo. E aí deu positivo também. Positivaço, né, porque tem uma margem lá, até tanto o valor lá, o meu deu sei lá quantos mil. Então tava, tipo, bem grávida mesmo, bem grávida. E aí foi isso, gente. Daí pra frente aí eu contei pro meu marido e tudo. Não teve nada fofo, tá? Isso não é minha cara. Eu acho lindo, mas não é muito eu. Mas enfim. E basicamente foi essa como que eu descobri. Eu tava desconfiando e que ia descer. Por quê? Eu já tava sentindo meus sintomas de TPM. O peito tava sensível, tava me dando um pouquinho de cólica, que sempre dava antes de descer. Então eu achava que ia descer. Só que não, aquela cólicazinha é porque já tinha um bebezinho lá, né? Já tava, sei lá, não sei como que fala, mas enfim. Eu achava que ia descer por isso, mas já tava 4 dias atrasada. E é isso, galera. Deixa eu ver aqui minha cola. Comecei pré-natal, já tava com 7 semanas, gente. Aí eu coloquei aqui, ó, 7 semanas, foi isso mesmo. Ok, estou grávida. Vamos lá, quais são os sintomas que eu comecei a sentir? Parece uma coisa, a gente não sabe que tá grávida, mas aí quando você descobre que tá grávida, você começa a sentir todos os sintomas possíveis. A do Pedro, eu comecei a sentir... A do Pedro, acho que eu já tava com 10 semanas ou mais. E quando eu tive a certeza que eu estava grávida, né, eu vi descobri assim, com aquele transvaginal de 5 semanas, mas que o médico me confirmou e tudo, acho que eu já tava com 9 para 10 semanas, alguma coisa assim. Foi quando eu comecei, e aí eu comecei a ter os enjoos também. Gente, eu comecei a enjoar muito. O médico me passou um remédio para enjoo, que ele me dava muito sono. E que é normal, né? Só que eu tinha que trabalhar, então eu não podia dormir. E aí eu ficava aquela coisa, se eu tomar o remédio, eu vou ficar com sono no trabalho. Se eu não tomar, eu vou ficar enjoada no trabalho. E aí eu ficava naquela. Eu não tomava, eu sempre fui muito chata pra tomar remédio, aquele medo de tomar remédio. Eu evito tomar remédio pra tudo, só se eu tiver, assim, em últimos casos, aí eu tomo. Então, quando o negócio tava muito forte, que eu não tava conseguindo me alimentar, tava muito fraca, aí eu decidi tomar o remédio. E dessa gravidez também.
Eu descobri a gravidez numa quarta-feira dessa segunda gestação, eu descobri numa quarta-feira, gente, acho que no domingo eu fui andar de carro e tava um dia que tava muito quente, gente, começou a me dar uma náusea, assim, sabe, uma ânsia, meu Deus, parece que foi só descobrir que começou. E é isso, meus sintomas principais foram esses, basicamente. Só que tem uma diferença, o do Pedro foi até uns 3, 4 meses, melhorou. Quando melhorou, gente, comecei a sentir uma fome, assim, inexplicável. Era 24 horas comendo, não tinha esse negócio de tentar comer de 3 em 3 horas. Eu comia menos de 3 horas, porque eu tinha muita fome. Só que dessa vez, gente, meus enjoos, eles diminuíram muito, muito mesmo. Só que eu ainda sinto. Às vezes de manhã eu sinto aquela náusea, assim, sabe? E eu vomitei muito, que do Pedro, assim, aconteceu pouquíssimas vezes. Era mais um enjoo, não chegava a vomitar. E dessa vez, gente, assim, basicamente tudo que caía no estômago eu não conseguia segurar. Eu passava mal. Eu tinha que tomar aquelas vitaminas, né? Ácido fólico, tudo que tem que tomar no primeiro trimestre. E eu não conseguia tomar, gente. Era um comprimido pequenininho. Eu engolia. E eu simplesmente engolia com água ou com suco, alguma coisa assim, e eu vomitava aquilo, sabe? Eu não conseguia tomar, nem as vitaminas eu conseguia tomar. Não tinha hora, tipo assim, era mais de manhã, era mais à tarde? Não, gente, não tinha hora. Às vezes era o almoço que não ficava no estômago, às vezes era a janta. Gente, foi horrível esse período pra mim, foi muito mais intenso. Dizem que, né, gestação de menina, as mulheres costumam enjoar mais. Todo mundo tava suspeitando que fosse uma menina. Mas não, é um menino. E eu enjoei demais, gente. Foi péssimo. Essa semana mesmo tava fazendo muito calor aqui, né? Eu moro aqui em São Paulo, então tava muito quente esses dias aqui em São Paulo. E eu cheguei do trabalho morrendo de fome, que já tava melhor assim do enjoo. Morrendo de fome, eu falei, cara, eu vou jantar. Tava com muita fome. E eu não consegui jantar. Eu comi aquela comida com tanto gosto que depois, assim, não durou 5 minutos no meu estômago. Eu passei mal. E aí continuei com fome, porque não deu nem tempo de saciar aquela fome, você coloca pra fora, gente, horrível. Muito, muito ruim, muito ruim. Foi muito mais difícil pra mim esse primeiro trimestre dessa segunda gravidez em relação a enjoo. E assim, gente, não é só enjoo, sabe? Porque, por exemplo, se a gente vomita, você fala assim, pelo menos alivia. Não, gente, não alivia, porque aí você vai ficar com aquela queimação no estômago. O estômago tá vazio, você não consegue comer outra coisa também, sabe? Então, fora que dá uma fraqueza, é horrível. Eu tinha que pegar ônibus, tinha que pegar 2 trens pra ir trabalhar, tanto pra ir quanto pra voltar pra casa. Tava, assim, um período muito exaustivo. Tipo, todo mundo fala, gravidez não é doença. Realmente não é. Só que você tem alguns sintomas que você fica completamente fraca. É como se você estivesse doente. E como eu falei, como eu preciso trabalhar, me dava esses períodos assim e eu não conseguia, tipo, falar, não, agora eu vou deitar um pouquinho, descansar, sabe, tentar me recuperar. Não tinha como, era aquilo e acabou. Teve vezes, umas 2 vezes ou 3 vezes eu tive que ir embora do trabalho pra eu tomar medicação na veia, algum sorinho, alguma coisa pra dar sabe, porque dava muita fraqueza e foi bem intenso mesmo. Assim, agora, que eu falei, continua, só que bem mais fraco. Por exemplo, de manhã eu não consigo... Essa moto passando, se deu pra ouvir. De manhã eu não consigo comer muita coisa, então assim, eu como só fruta. Eu sempre faço mamão, faço uma saladinha de fruta, sabe? Mamão com morango, uva, banana, joga aveia em cima. Eu sempre tento misturar mais de duas ou mais frutas pra mim tomar café da manhã. Só que também não é uma coisa que consegue me saciar, porque agora esse segundo trimestre, gente, a gente começa a sentir muita fome. E aí eu não consigo matar a minha fome. Então quando dá 10h30 da manhã eu falo, gente, tudo do céu, dá logo o horário do almoço que eu preciso almoçar. Eu já tô subindo pelas paredes de fome. Então é muito ruim. Aí, agora no segundo trimestre, eu vou fazer um vídeo de segundo trimestre e tudo, mas eu consegui voltar a tomar aquelas vitaminas, suplementação, porque ajuda o bebezinho também, né, gente? Isso é muito importante pra gente e pro bebê. E é isso. Outra coisa também, outro sintoma que eu tive também no meu primeiro trimestre é que eu senti um gosto meio estranho na minha boca, sabe? Eu não sei se geralmente era... Geralmente é também, né? Mas às vezes antes mesmo de eu ficar enjoada, de eu chegar a vomitar, eu ficava com um gostinho esquisito na boca. Eu não consigo explicar pra vocês, mas não era um gosto azedo, assim, era um gosto meio amargo, sabe? Era estranho. E isso melhorou bastante, não sinto mais isso. Mesmo que você escovasse os dentes,
Ai, não comi nada, não vomitei nem nada. Esse gosto tava, e eu escovava os dentes, assim, tentar tirar, comer uma balinha. Mas aquele gosto ficava na boca, era muito estranho. Melhorou, sumiu, graças a Deus. Mas eu sentia isso. Outra coisa também, gente, eu comecei a ter umas bolhas no dedo, parece umas bolinhas d'água. E coça muito, mas eu comecei a observar que isso é em períodos quando eu tô mais ansiosa, quando eu tô mais nervosa. E, gente, isso é horrível, porque era um dedo só, era esse dedo aqui. E aí começou a passar pros outros dedos também, isso coça, assim, que é absurdo. E aí começou a ferir. Eu fui na dermatologista e ela falou que realmente tá associado, porque nesse período de gravidez a gente fica um pouco mais nervosa, um pouco mais tensa, ansiosa. E ela me passou uma pomadinha pra usar, só que aí eu não consigo usar creme. Tipo, eu amo passar creme no corpo, tudo, creme nas mãos, e aí a mão fica super ressecada, eu não consigo usar o creme também, porque aí começa a ficar mais, coçando mais, né? E por causa do cheiro, acredito eu que seja por causa do cheiro, por causa dos componentes que tem, então eu só consigo usar a pomada. E isso é ruim, né? Tem dias que tá melhor, mas tem dias assim que tá bem ruim, tá bem vermelho. Eu não vou tentar colocar uma foto pra vocês verem como que é, porque se eu tentar mostrar aqui no vídeo, acho que não vai aparecer muito bem. Mas eu vou tentar colocar uma foto aí, se eu tiver aqui, eu vou colocar pra vocês. E, gente, como eu falei, eu não tinha apetite algum, eu cheguei a nem engordar nesses primeiros meses de gravidez, porque geralmente tem mulher que já começa a comer bem e tal. Eu não tive enjoo de nada, desejo de nada, desculpa. Eu não tive desejo de nada, porque eu não conseguia comer nada. Então, assim, o médico falava assim, olha, tenta comer coisas mais ácidas. Então, eu comia bastante saladinha, sabe? Tentava fazer coisas mais frias, temperava com bastante limão. Um dia eu consegui comer, eu fiz um arroz fresquinho, falei, cara, eu não consigo olhar pra minha própria comida, sabe? Eu cozinho, não tenho enjoo pra cozinhar, mas eu não consigo comer, eu não conseguia comer, eu não conseguia ter vontade de comer. Meu marido até falava, você não quer um McDonald's, alguma coisa assim? Eu falava, gente, eu não consigo comer nada. Não conseguia, não era todo dia que me dava apetite. Apesar de, às vezes, eu estar com fome, eu não conseguia comer. Então, às vezes, eu fazia um arroz fresquinho e comia, tipo, espremia o limão em cima, assim, comia arroz com limão. Ou alface com limão, sabe? Bastante salada só com limão. E fruta, né? Que algumas frutas eu conseguia comer, algumas frutas mais leves, tipo um melão, mamão, melancia, assim, que tivesse bem geladinho, eu conseguia. Pra não falar que eu acho que eu tive desejo, eu acredito que foi um desejo, mas foi um pouquinho mais pra frente. Eu tive vontade de comer aquelas lasanhas congeladas, gente, de mercado. Gente, eu não sei porquê, mas me deu uma vontade de comer aquilo do nada, sabe? Simplesmente quis comer aquilo. Meu marido comprou. E aí, ela é pequena assim, a gente geralmente quando vem, a gente corta em 4 pedaços assim. E eu falei assim, você vai querer? Você vai querer? Porque eu tô comendo. Eu comi um pedaço, depois eu comi o segundo, comi o terceiro. Eu falei assim, eu vou deixar esse aqui pra você. Deixei o último pedaço pra ele. Aí falou, Gabi, come. Eu falei, não, eu não aguento mais. Senão agora quem vai vomitar sou eu. Gente, acho que essa foi a vez que eu mais comi nesse primeiro trimestre. Foi a que eu mais comi, porque aquela vez eu tava realmente com fome. Mas eu sempre tô aquele medo de comer e medo de vomitar, passar mal, de não ficar no estômago. E hoje em dia, eu confesso pra vocês que eu tenho mais fome, que nem eu falei, diminuiu o apetite, os enjoos, mas eu ainda como com bastante receio de passar mal, porque, gente, é muito ruim, né? É muito ruim a gente tá vomitando o tempo todo, ficar enjoada. Eu acho que, resumidamente, foi isso. Comparando com a do Pedro, é o que eu falei, a dele no primeiro trimestre foi rapidinho, que eu tive enjoo, sei lá, durante 1 mês e meio, 2 meses, e aí parou, depois começou a vir aquela fome, e não sinto muito cansaço, não sentia muito sono, algumas grávidas, né, geralmente sentem. Do Pedro eu também não sentia muito sono no começo. Meus sintomas basicamente são esses, não é só esse, porque eu acho que isso pra mim já é demais, sabe, gente? Pra mim foi muito mais difícil essa gravidez. Eu não sei se o fato de eu trabalhar um pouco mais longe do que eu trabalhava antes, na gravidez do Pedro eu trabalhava, eu pegava um trem só e era na frente da estação, não tinha muito vai e vem, sabe, muita movimentação. Agora, dessa vez, eu pego 2 trens pela manhã. Tem a correria de que eu já tenho um filho, então eu já levanto naquele jeito, que a gente já tem que levantar correndo, coloca a filha na escola, daí corre pra estação, pega 2 trens, pega um ônibus. Daí, quando seu corpo relaxa, assim, às vezes eu descia do ônibus e passava mal. Às vezes de jejum, vocês acreditam? De jejum eu já passava mal. E às vezes dentro do ônibus mesmo, sempre andava com uma sacolinha, chegava nem descer no meu ponto de ônibus e já tava ali passando mal, de jejum. Então, assim, é muito ruim, eu não sei se foi essa movimentação também influencia. Mas, enfim, foi muito intenso, graças a Deus passou. E depois eu vou detalhar pra vocês, fazer outro vídeo sobre o meu segundo trimestre. Certo? Meus sintomas foram esses. Bom, gente,
eu tava falando sobre o ônibus, né? Essa parte toda. O ruim de tudo isso é porque a gente tem assento preferencial, tem tudo isso. Só que, gente, às vezes no começo da gravidez você não tem barriguinha nenhuma. Então, assim, você tá grávida, as pessoas já não te dão lugar, algumas pessoas já não te conseguem ceder um lugar pra você, fingem que você não tá ali e tal. Imagina você no começo que você não tem barriga nenhuma, porque não tá escrito na nossa testa que a gente tá grávida, sabe? As pessoas às vezes não vê que você tá passando mal, tem gente que percebe na sua carinha assim, olha, essa menina até, você pergunta, você tá bem, você tá passando bem? Tem gente que tem um pouco dessa noção, mas tem gente que, tipo assim, até tem, mas fala assim, ah, cara, eu vou fingir que eu tô nada. Também tô cansada, também tô indo trabalhar, deixa eu quieta aqui, e aí não te cede lugar. Então, isso é muito chato. Eu não tenho essa carão, assim, apesar de falar, ai, gente, pede, você tá no seu razão. Mas eu não conseguia pedir lugar, assim, pras pessoas. E acho que teve uma vez que eu tava passando muito mal, gente. Eu tinha acabado de vomitar. E aí eu entrei no ônibus e eu falei, moço, pelo amor de Deus. E já era lugar preferencial e ele não era preferencial. Eu falei, posso sentar, por favor? Eu tô passando muito mal. E aí eu fiquei morrendo de vergonha por ter pedido, mas eu não tava aguentando, gente. Então, pra mim, foi muito mais difícil. Isso é muito ruim, né? Eu não sei como que foi pra vocês. Depois vocês me contem aqui nos comentários também como que foi pra vocês. Falando um pouco mais comparando um pouquinho mais a gravidez. Essa gravidez eu tava esperando mais. A gente planejava ter um segundo filho, sim. Que fosse, assim, de 3 a 4 anos de diferença do Pedro. O Pedro, então, vai fazer 4 anos. E apesar de eu não estar esperando o meu primeiro filho, e essa vez eu estava esperando, assim, engravidar, não... É que eu não falei, eu não planejava pro mês que vem, pro daqui 2 meses. Não, a gente estava esperando, então, assim, a qualquer momento. Mas apesar de tudo isso, essa pra mim foi um pouco mais difícil emocionalmente falando. Eu tive umas crises de ansiedade muito fortes. E umas 2, 3 de chorar e, assim, passar mal de falta de ar. Mas isso não por conta da gravidez, acho que por conta de outras coisas que eu estava vivendo naquele momento. Foram muito difíceis pra mim. Mas, assim, passou, tô tentando controlar isso, tô passando, psicóloga também. São coisas, assim, que a gente vai relevando, vai seguindo, entendeu? Então, assim, emocionalmente falando, essa foi um pouquinho mais difícil pra mim, tanto que eu até comentei com vocês como isso era aquelas feridinhas na minha mão, por questões emocionais também, e aí que a gente tá grávida parece que tudo fica muito mais à flor da pele. Mas, resumindo, gente, esses foram meus sintomas. Parece que eu falei o tempo todo aqui, só foi enjoo, porque, gente, foi muito intenso, muito, muito, muito mesmo. E, assim, graças a Deus passou. E o segundo trimestre tá sendo muito mais leve, assim, todo mundo fala, né? O segundo trimestre é mais leve pra mulher, é um que a gente começa a melhorar a autoestima, isso eu já... Depois eu conto pra vocês como que vai ser, como está sendo, né? Eu já vou quase entrar no terceiro, acho que daqui 2 semanas, 3 semanas, vou fazer as contas aqui. E assim que eu entrar no terceiro, eu vou gravar outro vídeo e vou contar pra vocês como que tá sendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, curtem. Me contem aqui nos comentários também o que vocês acharam. Me deem um feedback. Comentem também aqui como que foi a gravidez de vocês. Ou como que está sendo a gravidez de vocês esse primeiro trimestre. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu adorei. Tô animadíssima pra gente retomar esse canal. E eu compartilhar muita coisa com vocês aqui. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.